Livino Ferreira da Silva era o terceiro filho do casal José Ferreira e Maria Lopes. Nasceu em Vila Bela, atual Serra Talhada, em 7 de novembro de 1896. Foi batizado na Capela de São Francisco, sendo seus padrinhos Luiz Barbosa Nogueira e Gertrudes Vieira, irmã de sua avó Dona Jacosa. Seu padrinho de crisma, Manuel Alexandre Gomes Lima, o Neco Jurubeba, da família de Itacaratu, irmão do Major Inocêncio Lima Jurubeba, residente em Betânia e ex-prefeito de Custódia, tio do ex-deputado Metódio Godoy. Livino, desde jovem, foi um rapaz arrojado e impulsivo. Trabalhou como almocreve junto com os irmãos e seu pai, além de ter sido agricultor e feirante. Desde pequeno era dotado de excelente pontaria. Porém, dos irmãos, desde criança, era o que mais arrumava confusões na região. Após retornar de viagem com seus pais e irmãos de Juazeiro, no Ceará, soube de seu irmão Virgulino, que havia ficado, que algumas coisas estranhas haviam acontecido. Os animais da família estavam desaparecendo. Depois de buscas e investigações, tudo apontava para os funcionários de Zé Saturnino. Dali por diante, se daria um confronto que duraria por muito tempo, carregado de ódio e ressentimentos. Muita coisa foi envolvida nesse conflito, pois José Ferreira e o pai de Zé Saturnino eram amigos, e Dona Xanda, mãe de Zé Saturnino, era madrinha de apresentação de Virgulino, e todos os demais irmãos, incluindo Livino, a considerava madrinha, dando sempre a bênção. A rivalidade entre ambas as partes só aumentava, e Livino Ferreira, o mais truculento dos irmãos, sempre buscava o confronto direto com Zé Saturnino e seus capangas. Depois de muitos confrontos, a pedido do pai José Ferreira, o chefe político de Vila Bela, o coronel Cornélio Soares, intermediou um acordo para acabar com as brigas entre as ambas famílias. Porém, esse acordo foi totalmente injusto. Antônio, Livino e Virgulino teriam que sair daquela região, e Zé Saturnino e os seus não poderiam se aproximar deles. José Ferreira, sem ver clima para que seus outros filhos ficassem onde estavam, decidiu vender sua propriedade e levou toda a sua família para o Poço do Negro, local às margens de Nazaré. Porém, Zé Saturnino não cumpriu com sua parte no acordo. Tempos depois, ele esteve em Nazaré, com alguns dos seus capangas, fortemente armados. Segundo ele esteve no local para cobrar uma dívida, referente à compra de um cavalo. Virgulino e seus irmãos, a saber daquilo, obviamente que não gostaram, e os ânimos se acirraram novamente. Os irmãos procuraram tocaiá-lo, e daí os confrontos começaram novamente. As brigas entre os Carvalhos e Pereiras também assolavam aquela região, e em um dos ataques de Cindário Carvalho ao povoado, os irmãos Ferreira lutaram ao lado dos nazarenos. Porém, os três irmãos eram muito encrenqueiros e problemáticos, e o clima de boa vizinhança com os nazarenos logo acabaria. Os irmãos Ferreira já tinham ações bandoleiras, e em 1919, após alguns tiros disparados em Nazaré, os nazarenos, incomodados com aquela situação, retrucaram os tiros. Nesta ocasião, Virgulino foi atingido na altura do pescoço, de raspão, por um disparo efetuado por Odilon Flor. Livino também foi baleado pelo soldado do destacamento João Augustinho, próximo a uma quixabeira. Na fuga, se escondeu na casa de Chico Eusébio, onde foi localizado e preso, e conduzido para a cadeia de Floresta. Antônio, Virgulino e os demais cabras conseguiram fugir. Dias depois, os irmãos foram tentar soltar Livino. Os Ferreiras eram coligionários dos Ferrais de Floresta, e foram procurar Antônio Serafim de Souza Ferraz, o Antônio Boiadeiro, que havia sido prefeito daquele local. Seu mandato havia acabado há algumas semanas, porém o seu poder político era grande naquela região. O chefe político intermediou um acordo. Livino Ferreira seria solto, porém ele e os irmãos teriam que se mudar de Nazaré. Antônio Boiadeiro tinha aliados políticos em Nazaré e não queria problemas com eles. Sendo assim, no início de 1920, o acordo se cumpriu, Livino foi solto e ele e seus irmãos tiveram que se mudar para Alagoas. Uma observação: a cadeia onde Livino ficou preso hoje já funciona uma agência dos Correios. Uma das curiosidades que pouca gente sabe sobre Livino Ferreira é que ele foi noivo. Pois é, Livino Ferreira tinha uma noiva na Fazenda Nova, sítio que pertence a esse município, próximo a Jatiuca, na entrada da Fazenda Abóbora. O nome da moça era Inocência Alves de Magalhães, nascida no dia 7 de agosto de 1902. Livino estava apaixonado. Ele chegou a noivar de aliança. Ele tinha planos de casar e ter filhos, e ele pretendia deixar o cangaço. E assim que matasse Zé Saturnino, casaria com Inocência e iria morar em outro estado, como um sertanejo qualquer. Porém, nada disso aconteceu. Livino e seus irmãos, após a morte de seu pai, José Ferreira, mergulharam de vez no mundo hostil do cangaço, e esse caminho não tinha mais volta. A vida daqueles irmãos agora era rodeada de morte, sangue e muita dor. Sem dúvidas, Livino Ferreira era o mais corajoso dos irmãos.
Ele não tinha medo de nada. Sua coragem beirava a loucura. Era cruel, debochado e impulsivo. Recebeu a alcunha de Vassoura, que bem definia suas atuações nos combates. Sempre na linha de frente, com coragem indômita, varrendo os inimigos do campo de batalha, ou os perseguindo frontalmente. Livino adorava se aparecer. Lutava sempre gritando, xingando, imitando sons de animais. Provocava os inimigos, ficando exposto em cima de pedras, galhos, seja lá o que for. Lampião, o mais sensato e inteligente dos irmãos, por muitas vezes, teve de intervir nas ações dos irmãos. Antônio e Livino eram extremamente cruéis. Outro fato que podemos lembrar sobre os irmãos se deu envolvendo o cangaceiro Meia-Noite. Ele acusou Antônio e Livino de roubar uma grande quantia dele. Lampião, ao ver a confusão, precisou intervir, mas não ficou contra os irmãos. Sendo assim, perdeu um dos melhores cangaceiros que já teve, pois Meia-Noite deixou o grupo. A crueldade e a audácia de Livino pode ser lembrada em mais um ponto importante da história. Após as ações de Antônio Rosa, irmão adotivo dos Ferreira, estar incomodando Lampião, o chefe do bando, Lampião decidiu dar fim a Antônio Rosa. Mas para isso ele sabia que iria enfrentar uma cobra, pois Antônio Rosa era considerado um dos cangaceiros mais perigosos de toda a região. Para aquela missão não poderia ser qualquer um, e também se fosse enfrentar de peito a peito, saberia que ia poder ter graves problemas. Sendo assim, o escolhido para a missão foi Livino Ferreira, um homem que não tinha medo de nada. Lampião orientou como era para ser feita a emboscada. Livino seguiu as orientações. Levou consigo o cabra de nome Enéas. Em viagem, quando Antônio Rosa se descuidou, Livino e o outro cabra acabaram com a vida dele, atirando pelas costas. Assim, Livino Ferreira deu fim a Antônio Rosa. Lampião e seus cabras foi visitar seu amigo coiteiro José Josino de Góis, em São João dos Leites, um lugarejo um pouco abaixo de Flores. Conversa vai, conversa vem, José Josino contou-lhe que um sujeito chamado José Calau, que era viúvo, mantinha relações sexuais com as próprias filhas. Um escândalo sem limites. Lampião também ficou horrorizado e resolveu dar uma lição de moral no miserável. Zé Calau, um cidadão de quase 60 anos, também conhecido como Zé Bode, era um homem rico, dono do engenho de Rapadura, proprietário da enorme fazenda Melancia. No dia 4 de julho de 1925, sábado, Zé Calau estava se aprontando para ir à feira, quando Lampião chegou à fazenda com seus cabras. Lampião pediu dinheiro. Zé Calau disse que não tinha. Lampião sabia que ele estava mentindo, pois ele era rico. Depois de determinar que pusessem piquetes na estrada, para evitar que alguém fosse avisar as autoridades, Lampião mandou que amarrassem Zé Calau pelos testículos e o pendurassem no gancho de um amador de rede. O homem negou tudo, jurou que era mentira do povo, mas não teve jeito. Os cangaceiros puxaram a corda, fazendo subir e descer por várias vezes, pendurado pelos testículos, urrando de dor, enquanto Lampião repetia: "Isso é pra você aprender a respeitar sua filha, desgraçado." Os cangaceiros foram embora, deixando o homem lá caído. Depois que os cangaceiros saíram da fazenda Melancia, alguém foi correndo avisar em Flores o que tinham feito com Zé Calau. Uma força-tarefa foi montada para ir atrás dos cangaceiros. Um caminhão trazendo cerca de 20 soldados comandados por 2 sargentos, José Guedes e Cícero de Oliveira, guiados pelo rastejador Belarmino Moraes. Para surpreender o bando, os soldados deixaram o caminhão em Flores e seguiram a pé até a fazenda Melancia. Depois de longa caminhada, se depararam com os cangaceiros. Começou o fogo e logo um soldado foi ferido. O sargento Cícero Oliveira, que se encontrava na linha de frente, recebeu um balaço bem na testa. O outro sargento decidiu suspender a batalha para prestar socorro ao companheiro. Ao notar que a polícia estava refugando, Livino Ferreira gritava a todos os pulmões: "Antônio Ferreira, eu bem que estava sentindo cheiro de macaco. Tava bom de eu pegar para criar." Aquelas alturas já era noite, não se via muita coisa. Sem enxergar nada naquela escuridão, o rastejador paraibano, soldado Belarmino Moraes, vulgo Belo Moraes, apontou o fuzil na direção da voz e apertou o gatilho. A frase que estava sendo gritada pelo cangaceiro foi cortada pela metade. Agora cada parte cuidava de um ferido. O sargento Cícero de Oliveira foi levado para uma casa em Tenório. E em seguida, 4 soldados o conduziram para Flores, mas acabou morrendo. Cícero era irmão do tenente Chico de Oliveira. Chico Grande, um dos oficiais que tinham sido mortos no combate do Serrote Preto, 5 meses antes. O restante da tropa permaneceu no Tenório, aguardando o dia amanhecer para reiniciar a caça ao bando. Belo Moraes dizia ter certeza que ou matara ou ferira Livino. O sargento Guedes perguntou por que ele tinha tanta certeza. Belo Moraes explicou: "Eu conheço a voz de Livino como se fosse a minha. Fui amigo dele, companheiro de farra e de cachaça, quando o Lampião vivia em Patos da Baixa Verde, na casa do coronel Marcolino.
No escuro eu não estava vendo nada. Apontei o fuzil para onde vinha a voz dele. Se não matei, alejei. Na surdina, os cangaceiros haviam fugido carregando Livino numa rede improvisada. E também um cabra já morto, chamado Antônio Romeiro. Cortaram a cabeça do morto, cavaram às pressas uma cova e enterraram, levando a cabeça para enterrar em outro lugar. Lampião mandou que um grupo fosse numa direção, atirando para o ar, plantando pistas falsas, enquanto Livino era levado para outro lugar, onde foi deixado escondido no mato. Depois de algum tempo no mato, Livino foi levado para a casa de uma senhora, da família Teles, de São Caetano, onde passou a ser tratado. O próprio Lampião era quem fazia os curativos, no que era perito, com emprego de remédios caseiros. O problema era que Livino tinha perdido muito sangue. Além disso, o ferimento era no abdômen. A bala tinha lhe rompido os intestinos. A cada dia piorava ainda mais. Acabou morrendo 8 dias depois. Lampião tomou todas as providências possíveis para que a polícia não soubesse da morte de seu irmão e se fortalecesse moralmente com essa vitória. O corpo foi enterrado perto de um serrote, dentro de umas macambiras, sendo que a cabeça havia sido amputada e enterrada em outro local. Assim não saberia quem morreu quando o corpo fosse encontrado. Essas medidas geraram um clima de mistério que perdurou por anos. Os moradores daquelas redondezas eram todos coiteiros. Mantiveram-se todos fiéis às orientações recebidas de Lampião. Tal mistério contribuiu para que surgissem muitas versões sobre o fato. A mais corrente era que Livino havia morrido instantaneamente. Essa versão fazia sentido, já que perto do local do combate a polícia encontrou um corpo sem cabeça e achou que era de Livino. Porém, quando o cangaceiro Manuel Caetano foi preso em 1928, revelou os detalhes da morte de Livino. Soube-se então que Livino só morreu 8 dias após o combate do Tenório. Isso foi confirmado pelo coiteiro José Teles, de Maria Mororó, que assegurou a Hilário Lucete e Margebe de Lucena que Livino morreu 8 dias após o seu ferimento. Livino foi ferido na madrugada de 5 de julho de 1925 e só faleceu 8 dias depois. Sua morte foi no dia 13 de julho. Em novembro ele completaria 29 anos de idade. Livino era apenas 1 ano mais velho que Virgulino. Tinham se criado juntos, de modo que os laços afetivos entre os dois eram muito fortes. Lampião ficou profundamente abatido com sua morte. Era o primeiro de seus irmãos a morrer no cangaço. Quando o bando passou por Cipó, os moradores notaram os cangaceiros estavam muito tristes e calados, principalmente Virgulino e Antônio, que tratavam de pagar as contas de Livino. E como este não era visto no grupo, logo suspeitou que tivesse morrido. Pois bem, assim se deu o fim de Livino Ferreira. Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, eu sou o Elton Araújo e trouxe para vocês hoje um pouquinho sobre Livino Ferreira, o irmão mais ousado de Lampião, pois é, o cangaceiro vassoura. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu curtir aí, bem legal, dá esse like que vai ajudar demais o canal. Se não é inscrito, faz esse favor, né? Você acompanhou a gente até agora, dá essa moral, isso é importante demais para o crescimento do canal. Se possível, compartilhe o nosso vídeo aí com os amigos, com os conhecidos. Dá essa moral, vamos aumentar esse bando. Sem muitas delongas, me despeço por aqui e desejo que vocês tenham dias abençoados e Deus abençoe cada um de vocês. Forte abraço!